Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Meu nome é Edneiser. Para quem ainda não assistiu aos vídeos que eu já postei no grupo, no WhatsApp ou no Google Classroom, tá? Nós vamos estar trabalhando com língua portuguesa, durante esse ano. E seja bem-vindo, mais uma vez à nossa sala de aula e que a gente consiga aí fazer um bom trabalho, um trabalho bacana e conseguir te ajudar aí no desenvolvimento dos seus conteúdos, do seu aprendizado. Tá certo? Então vamos lá. Tudo que a gente vai estar trabalhando a partir de agora, devagarzinho, porque ainda estamos ajustando muitas coisas, tudo que a gente for trabalhar vai estar girando em torno, da produção do texto dissertativo argumentativo. É a base, é o carro-chefe da nossa disciplina. Tudo que a gente for estudar, seja de gramática, seja de literatura, seja de todo conhecimento que está agregado à nossa disciplina, vai girar em torno, vai culminar, vai convergir para a produção do texto dissertativo argumentativo. Então, para isso a gente precisa entender um pouquinho do que é argumentação e também do que é opinião. Então, nessa primeira semana aqui, nós vamos estar trabalhando esses dois termos, os seus conceitos e as suas diferenças. Porque se eu perguntar para você, você sabe a diferença de opinar e argumentar? Se eu te perguntar isso, você às vezes pode até se confundir e achar que é a mesma coisa. Quando eu dou minha opinião, eu estou argumentando. Quando eu argumento, eu estou dando a minha opinião. Então você pode se confundir e achar que que esses dois termos, que esses dois conceitos são os mesmos, quando na verdade eles têm uma leve e importantíssima diferença, que é o que a gente vai estar trabalhando com vocês agora nesse vídeo, tá bom? Então tente prestar atenção, pegue alguma coisa para você anotar, você pausa o vídeo, volta, anote os conceitos aí, tá? As marcações importantes, para que você depois possa estar relembrando, estar fixando isso daí, porque isso é fundamental para aquilo que a gente vai dar seguimento e andamento aí ao longo do nosso ano letivo, tá bom? Até que a gente volte ao presencial e consiga mudar um pouquinho a dinâmica da forma como a gente vai estar trabalhando, tá ok? Então vamos lá. Qual que seria então a diferença entre opinar e argumentar? Por mais que a gente pense ou ache que eles sejam coisas sinônimas, que tenham a mesma ideia, a mesma significação, mas não são. E essa diferença é importantíssima para que a gente consiga avançar. Então vamos lá. Vamos entender aqui o que seria opinião. O que é opinião? O que é quando eu opino, quando eu me manifesto opinativamente? O que eu estou fazendo? É quando o indivíduo ele se manifesta a partir de um assunto que é dado para ele, então ele vai se manifestar, ele vai colocar o seu julgamento, a sua análise pessoal, o seu juízo de valor. Então ele vai apresentar a sua visão acerca daquele assunto, como ele vê, como ele enxerga, como ele encara aquele assunto que foi proposto para ele. Se nós sairmos ali na esquina e pegar ali aquele grupo de bêbados que está caído na esquina e perguntar: o que você acha do coronavírus, da Covid-19? Ele vai manifestar o que ele acha. Eu acho isso, eu acho aquilo outro, eu não acho nada. Então ele vai ter uma opinião acerca da Covid-19, do coronavírus. Entendeu? Então, porque diante de um assunto, a maneira como você encara, a maneira como você vê, como você analisa na sua ótica, na sua visão pessoal, isso é uma simples manifestação de opinião. Eu costumo dizer para os alunos que opinião todo mundo tem. Até o bêbado que está caído na esquina ali, ele tem uma opinião sobre alguma coisa. Tá certo? Então vamos ver um exemplo bem clássico, bem simples do que seja uma opinião. Olha esse trecho aqui, extraído aí dos telejornais que você acompanha todo dia, tá? Eu peguei muitas falas ou trechos, adaptei e montei um parágrafo aqui a partir desses noticiários telejornalísticos que você acompanha aí no seu dia a dia. Olha o exemplo. Nas últimas semanas, um caos se instalou nos hospitais do DF, com a falta de leitos de UTI para atendimento de pacientes em estado crítico, revelando uma total incompetência dos gestores públicos. Quando você pega um parágrafo como esse, e como eu falei, extraído aí a gente pega o que os noticiários colocam, aí fiz aqui alguns ajustes daquilo que a gente ouve normalmente aí, todo meio de tarde ou toda noite, e fiz um ajuste para a gente adaptar aqui para a nossa aula. E eu fiz questão de destacar esses dois termos aí, que estão itálico e sublinhado, para que você perceba que esses termos que estão destacados aí nesse parágrafo revelam justamente a opinião, a manifestação de quem produziu esse texto. Então, nas últimas semanas, um caos se instalou nos hospitais do DF, ou seja, na visão
como a pessoa que noticiou isso daí, como ele enxerga isso, para ele existe um caos instalado. Pode ser que para outra pessoa, para mim, para você, para minha esposa, para o seu namorado, para os seus filhos, não tenha um caos. É uma situação grave, mas não é uma situação caótica. Mas na visão, da forma como ele enxerga, né, da maneira como o autor desse texto vê esse problema que vivemos agora na saúde pública de Brasília, do DF, né, um caos está instalado, uma situação caótica, descontrolada, desgovernada tomou conta, né, dos hospitais, né, do DF, né, tendo em vista a falta de leitos de UTI para atender as pessoas que estão em estado crítico, em estado grave. Então esse termozinho, essa expressão, um caos, é o que você tem que estar atento, porque na hora que a gente vai opinar, são essas marcas bem pequenas, bem sutis, que revelam qual é a visão do autor, né, de um texto qualquer, seja ele escrito, seja ele oral, seja numa conversa de WhatsApp, de rede social, de um telejornal, de um jornal impresso, não importa. Essas palavrinhas, esses termos marcam, e a gente precisa estar atento a elas, marcam com clareza qual é a visão, o que o autor pensa acerca desse assunto. Ele simplesmente, na visão dele, para ele, tá certo? Um caos está instalado nos hospitais do DF. É assim que ele enxerga. Você percebe que, do jeito que ele colocou a opinião dele, eu posso concordar, eu posso discordar. Você também que está aí do outro lado, você pode concordar ou não. Para você pode ter um caos, pode estar um caos, pode também não estar um caos, é exagero, né, é uma coisa que estão inventando, e qualquer coisa. Mas da forma como ele colocou, existe a opinião do autor. Quem é o autor? Quem fez esse texto aí. Tá? O jornalista, o repórter que colocou isso daí. Tá certo? E eu só fiz alguns ajustes para jogar na nossa aula aqui. Tá certo? Então essa expressão, um caos, revela a opinião de quem fez o texto. Agora, esse outro termo, uma total incompetência. Para ele, ou seja, essa falta de leitos de UTI para atender as pessoas, esse caos instalado nos hospitais, comprova o que? Uma total incompetência, uma total falta de administração, de gestão, né, dos nossos governantes, daqueles que administram, né, os hospitais, a saúde e assim por diante, pública em Brasília. Então o que nós vemos aqui? Revelando uma total incompetência. Novamente, quando alguém manifesta a sua opinião, ou seja, ele dá margem para que eu possa concordar ou para que eu possa discordar. Ou seja, ele simplesmente apresenta, e como eu falei, até o bêbado da esquina, ele tem uma opinião sobre alguma coisa. Se eu perguntar, rapaz, o que você acha da Covid-19? O que você acha dos hospitais públicos aí, que estão com esse tanto de coisa, né, passando por tudo isso aí que a gente vê, né, no noticiário aí? Ele vai falar o que ele acha, ele vai falar o que ele pensa, né, as impressões pessoais que ele tem. E isso é chamado de opinião. Então, opinião é isso. A gente percebe no texto algumas marcas sutis, delicadas, né, pequenas ali, muitas vezes que, né, quase imperceptíveis, mas que revelam, que indicam aquilo que o autor de um texto, seja ele oral, seja ele escrito, né, o que o autor pensa acerca de determinado assunto, como ele vê, como ele encara, né, determinado assunto. É a sua análise, é o seu comentário pessoal. Agora, por outro lado, nós temos a argumentação. O que seria a argumentação, esse processo de argumentar? Ele já é algo maior, já é algo mais amplo, já é algo mais abrangente, ele contém mais elementos, ele precisa conter mais elementos. Não é simplesmente uma mera manifestação opinativa. Não basta apenas opinar e dizer o que eu acho, dizer o que eu penso. Não é um simples achismo, né, de quem está produzindo um texto. Essa opinião ela vai precisar ser justificada, validada, comprovada. Ela precisa trazer um embasamento para que a sua opinião ela tenha sustentação, ela tenha firmeza e ela ganhe crédito. Tá certo? Então, não é simplesmente falar o que eu acho, o que você acha. Nós precisamos comprovar, nós precisamos sustentar para que a nossa opinião ela ganhe credibilidade. Quando você, novamente pegando o exemplo do bêbado, quando você vai lá conversar com o bêbado da esquina, ele manifesta a opinião. Aí eu falo, explica por quê. Fundamente. Né, justifique sua resposta, era aqueles enunciados que você estudava no ensino fundamental. Justifique sua resposta. Quando te pediam para justificar a sua resposta, ou seja, o professor exigia de você algo a mais, para você ir além da simples manifestação de opinião. Beleza, você pensa assim, agora comprova para mim, justifica isso.
embase, sustente isso daí. Embasar é trazer base, trazer sustentação. Torne isso válido para mim. Então, para argumentar, eu não posso apenas opinar, eu preciso também fundamentar. Eu preciso também comprovar que aquela minha opinião, ela tem validade, ela tem credibilidade. Por isso, por aquilo, outro. Esse por isso e por aquilo é a parte 2 da nossa argumentação, que é chamada fundamentação. Por isso que eu coloquei em vermelho aí em destaque no slide, né, que depois você pode notar com calma, que o processo de argumentar, ele inclui a opinião, que nós falamos agora há pouco, mas a opinião não está sozinha, ela ganha um aliado, ela ganha um amigo, um parceiro, que é a fundamentação. No processo de argumentar, opinião e fundamentação andam de mãos dadas, andam juntinhos, tá certo? Então esse é o processo, essa é a fórmula da argumentação. Você não pode colocar simplesmente a sua opinião sozinha. A sua opinião tem que vir de braços dados, né, tem que vir abraçadinha com a fundamentação. Porque a fundamentação é o que valida, como você está lendo aí no slide, é o que comprova, é o que justifica, é o que embasa e sustenta a sua opinião. O que significa isso, professor? Dar validade, dar credibilidade à sua opinião. Sua opinião ganha valor, ela é elevada a um nível de uma opinião valiosa, quando ela tem fundamento. É o que o bêbado da esquina não sabe fazer, é o que a maioria das pessoas não sabe fazer. Tem opinião sobre tudo, se abre rede social, se abre Instagram, Facebook, e seja mais o que, e você abre as páginas de comentários, todo mundo dá opinião, todo mundo é especialista, todo mundo tem opinião sobre tudo. Porém, pouquíssimos conseguem, além da opinião, trazer fundamentação. E isso, né, sem a fundamentação, a sua opinião, uma opinião qualquer, uma opinião comum, uma opinião como a de todo mundo, da grande maioria. Ela não ganha credibilidade, não tem validade. Mas quando você consegue fundamentar, aí você transforma essa opinião em um argumento, quando a sua opinião vem de braços dados com a fundamentação. Tudo bem? Então essa é a fórmula de argumentar. Quando eu argumento, eu opino, sim. Eu manifesto o que eu penso, sim, mas eu não faço só isso. Eu apresento razões, né, justificativas, esclarecimentos, comprovações, né, que vão sustentar isso. Como eu coloquei no slide aí para você, é uma construção textual, seja oral ou escrita, né, de um indivíduo, né, e aí que ela vai ser validada ou comprovada por algumas formas alternativas. Por exemplo, você pode apresentar dados estatísticos que expliquem, que esclareçam melhor aquela sua opinião. Você pode dar exemplos, situações do cotidiano ou noticiadas na mídia, para que você possa sustentar aquela opinião. Você pode ainda pegar especialistas, autoridades, né, no assunto, no caso aí do coronavírus, da Covid, são infectologistas, são cientistas, são pesquisadores, são instituições de saúde, né, Fiocruz, Instituto Butantan, Organização Mundial da Saúde, sei lá, né, e que vão validar, porque são especialistas, autoridades nessa matéria de saúde pública. Fatos históricos, quando aconteceram epidemias, pandemias, doenças incuráveis no passado, como isso foi tratado, questão de vacinação, como isso foi tratado. Então você pode usar fatos históricos para legitimar a sua opinião, para mostrar que assim como no passado ocorreu dessa forma e houve sucesso, houve êxito, né, também nos dias atuais esse exemplo tem a mesma validade se nós o seguirmos. Estão conseguindo perceber a ideia aí? Isso é a questão de argumentação. Então você tem diversas formas. Eu listei algumas aí só para a gente poder ter uma base. Ao longo das aulas nós vamos ampliando esse leque de fundamentação. Esse leque traz possibilidades para fundamentarmos, né, as nossas opiniões e assim construirmos o nosso argumento. Olha o exemplo 2 aí, está um pouquinho a letra pequena, quando você dá um zoom aí ou vira o celular de lado, né, que você consegue, né, ler direitinho aí. Com a falta de leitos de UTI, esse primeiro trecho, né, em preto e itálico, ele é o mesmo trecho lá, eu só reescrevi de outra maneira, tá? Mas é o trecho de opinião apenas. Com a falta de leitos de UTI para atender a pacientes em estado crítico, um caos se instalou nos hospitais do DF nas últimas semanas, o que revela uma total incompetência dos gestores públicos. Então, nesse primeiro trecho, semelhante do outro, eu só mudei a ordem, né, fiz alguns ajustes, mas é a mesma ideia. Ele contém apenas a opinião de quem fez esse texto. Agora, o que está em azul
é a minha tentativa de quê? De trazer validade, comprovação, é o meu embasamento, justamente para mostrar que existe um caos, que existe uma incompetência dos gestores públicos, e agora eu vou tentar esclarecer isso melhor, vou tentar comprovar por meio de algumas coisas, né, de alguns fatos, para dar validação, para dar sustentação à minha opinião e assim construir o meu argumento, tá certo? Como eu falei, opinião e fundamento tem que andar de mãos dadas. Então olha só o que diz agora, continuando a leitura desse mesmo parágrafo. Tal fato, ou seja, essa crise da saúde pública, essa incompetência dos gestores, tal fato evidencia-se pela lentidão na construção de hospitais de campanha, quando especialistas já alertavam para uma possível segunda onda da Covid-19. Calma aí. Então, quando eu falei da lentidão na construção de hospitais de campanha, né, e já havia o alerta dos infectologistas, dos especialistas, das pessoas que cuidam da saúde, que poderíamos ter uma segunda onda da Covid-19, o que eu estou escrevendo nesse primeiro trecho aí dessa parte em azul? Mostrando que o caos está instalado. Por quê? Porque as autoridades já estamos com um ano de pandemia e ainda, quando olhamos a ampliação de UTIs, de leitos, de pessoal, de estrutura para receber as pessoas contaminadas, né, a cidade, a capital, o DF, não se preparou para isso. Percebeu? Ou seja, e aí eu ainda fiz a questão de ressaltar, quando os especialistas já alertavam para uma segunda onda. Houve um alerta de pessoas que estudam, que acompanham, que analisam os dados. Mas a lentidão na construção dos hospitais de campanha. Tá percebendo? Ou seja, eu estou tentando justificar por que de fato o estado é crítico. Por que um caos está instalado, né, nos hospitais do DF? Esse fato se evidencia, tal fato, e isso se evidencia pela lentidão na construção de hospitais de campanha. A incompetência dos gestores está justamente disso. Foram alertados pelos especialistas, mas não construíram. Ou se estão construindo, a obra está inacabada, está no meio do caminho, não está funcionando. Como a gente vê constantemente aí. Continuando lá, depois do Covid-19, vírgula, pela falta de uma fiscalização efetiva daqueles que descumprem frequentemente os protocolos sanitários veiculados desculpa a digitação minha aí, pelos órgãos de saúde. Até aí, por enquanto, entendeu? Então, pela falta de fiscalização efetiva daqueles que descumprem os protocolos de saúde veiculados pelos, aí você corrige aí depois, tá? Pelos órgãos de saúde. Então, os órgãos de saúde são especializados nesse assunto, entendeu? E eles, né, estabeleceram, orientaram, instruíram, divulgaram protocolos, né, como a gente precisa se comportar para evitar a contaminação e não correr risco. Mas a falta de fiscalização dos gestores, né, faz, na falta de uma fiscalização efetiva, né, de estabelecimentos, de instituições, de pessoas que descumprem esses protocolos, a falta de fiscalização leva à incompetência dos gestores. Então isso mostra por que nós estamos vivendo um caos, porque aqueles que deveriam administrar, gerir, né, a saúde pública, têm se mostrado incompetentes e, por isso, né, não conseguem se mostrar incompetentes na prática da fiscalização daqueles que descumprem com constância, com frequência, os protocolos sanitários. Percebeu o que eu estou fazendo? Estou pegando aquela informação que eu opinei lá em cima, em preto, e estou agora desdobrando ela, ampliando a visão e tentando justificar, esclarecer, né, melhorar a visão para que não seja simplesmente a minha opinião, a opinião sua, a opinião de alguém, a opinião do repórter, do jornalista, de onde eu extraí isso daqui, tá certo? É a opinião tentando encontrar fundamento. E isso é o processo de argumentação, e é isso que nós vamos, aos pouquinhos, ao longo das aulas, desenvolver. E finalizando, né, aqui logo, né, de saúde, né, na antepenúltima linha, pelos órgãos de saúde e pelo mau uso do dinheiro público, como no caso da compra superfaturada de testes rápidos para a doença, o que deflagrou a operação policial chamada de falso positivo. Se você lembrar, alguns meses atrás, em 2020 ainda, a Polícia Civil deflagrou uma operação, né, chamada falso positivo, em virtude lá dos testes rápidos, entendeu? Então eles dão esses nomes criativos, né?
E eles, né, a Polícia Civil deflagrou essa operação justamente para fiscalizar o uso do dinheiro público, né, que estava sendo envolvido, né, por um ex-secretário de saúde, por pessoas da área da saúde, na compra de testes rápidos, né, por um valor acima do padrão, né, e aí tentou, depois você pesquisa para saber mais sobre isso. O objetivo nosso não é, né, falar dessas questões governamentais, é apenas justificar um ponto de vista. Se o dinheiro público, se o dinheiro de verbas, impostos, está sendo mal usado, inclusive por aqueles que deveriam administrar bem a saúde, isso só comprova, isso só reforça, isso só evidencia o caos que estamos vivendo na saúde pública e como os nossos gestores públicos são incompetentes naquilo que fazem. Percebeu que o trecho em azul é a justificativa, é o embasamento, é a fundamentação daquilo que eu opinei no trecho em preto? Estão conseguindo perceber a ideia aí? Então, a partir de hoje, você vai precisar começar a trabalhar com esses dois conceitos, opinião e fundamentação, para que você possa construir o processo argumentativo. Esse processo vai nos acompanhar o ano inteiro. Eu repito para você, esse processo de opinar mais fundamentar, isso vai nos acompanhar o ano inteiro. Então, depois você volta o vídeo aí, volta lá, anote os esquemas aí, os conceitos e saiba, opinar não é suficiente para nós. A sua opinião ela é válida, ela é importante, mas a sua opinião, para ser capaz de construir um argumento, ela vai precisar encontrar fundamentação, sustentação, seja em dados, seja em notícias, exemplos, seja em fatos históricos, seja em pessoas, instituições de autoridade que são especialistas, seja no que for, nós vamos conhecer essas estratégias para validar, para fundamentar a nossa opinião e assim construir o argumento. Tá bom, queridos? Então, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Essa diferenciação entre opinião e fundamento, e que você entenda que a opinião é apenas um passo do processo de argumentação. Quando você opina, simplesmente manifesta a sua visão pessoal, você não está argumentando. Para que haja argumentação, você precisa encontrar elementos que tragam validade, que tragam comprovação, que tragam sustentação para a opinião que você manifestou. Tudo bem? Então espero que você tenha entendido, né? E depois teremos um exercíciozinho, né, para você poder responder, né, algumas questõezinhas que eu preparei sobre isso, tá? Um forte abraço a todos vocês, né? Qualquer coisa reveja, divulga esse vídeo aí no pessoal, mas vai estar lá no grupo de WhatsApp e vai estar lá também no Classroom para todos aqueles, né, que tiverem acesso. Qualquer uma das duas plataformas, as aulas vão ser sempre divulgadas, tá certo? Então um forte abraço para você, fique na paz aí, se cuide e até a próxima